Veja os destaques desta edição do AF1. Polícia Rodoviária Federal já iniciou a Operação Semana Santa 2026. Já está em vigor o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. O novo instrumento estende os direitos do ECA tradicional, que é de 1990, ao ambiente virtual. Ainda no AF1 de hoje, a Assembleia Legislativa cria banco de currículos de mulheres. A iniciativa busca incentivar mais oportunidades de emprego ao público feminino. E tem mais, TV Assembleia vai exibir nesta quinta-feira, às 19h30, o documentário Entre Mundos, um olhar sobre pessoas com transtorno do espectro autista. O AF1 já começou. Boa tarde. A Polícia Rodoviária Federal já iniciou a Operação Semana Santa 2026. Com isso, já foi intensificado o policiamento nas rodovias federais que passam pelo Maranhão. Para garantir a segurança no feriado prolongado, a ação envolve barreiras de fiscalização no trânsito. A Operação Semana Santa 2026 já está em andamento no Maranhão e segue até o dia 5 de abril, com reforço na segurança em todo o estado durante o feriado prolongado. Durante a operação, o trabalho é integrado e envolve diferentes forças de segurança. O objetivo é intensificar a fiscalização, prevenir acidentes e garantir tranquilidade tanto para quem vai viajar quanto para quem participa das programações religiosas aqui na capital e no interior do estado. A operação conta com ações integradas das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, garantindo maior presença nas ruas e rodovias. Nas estradas, a fiscalização foi intensificada com foco na lei seca e no combate ao excesso de velocidade, principais causas de acidentes nesse período. Na Grande Ilha, o CIOPS atua 24 horas com monitoramento especial, reforçando a segurança na capital. Durante a programação religiosa, a tradicional Via Sacra do bairro Anjo da Guarda também contará com esquema especial de segurança nos dias 2 e 3 de abril. A orientação é que a população colabore e redobre os cuidados. A meta é garantir um feriado com mais segurança e tranquilidade em todo o Maranhão. E já está em vigor o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. O novo instrumento estende os direitos do ECA tradicional, que é de 1990, ao ambiente virtual, garantindo segurança contra cyberbullying, exploração sexual, violência e o uso excessivo, que pode levar ao vício. Em março de 2026, entrou em vigor o chamado ECA Digital, uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente voltada para o ambiente virtual. A nova legislação traz regras mais rígidas para proteger menores de idade nas redes sociais, aplicativos e plataformas digitais. A lei ela tem um escopo grande, mas ela visa necessariamente a proteção da criança e do adolescente. Não é para tirar a criança e do adolescente da internet, mas sim para fazer com que a utilização daquela criança e do adolescente dos ambientes digitais seja uma utilização segura, uma utilização longe de influências externas, de abusos em potencial ou de outras questões e conteúdos que são inapropriados para menores de idade. A medida surge diante do aumento de casos envolvendo exposição indevida, acesso a conteúdos impróprios e uso irregular de dados pessoais de crianças e adolescentes. Entre as principais mudanças estão a verificação de idade mais rigorosa, o fortalecimento do controle parental e a responsabilização das plataformas por conteúdos nocivos. Muda bastante coisa. Antes, a responsabilidade para que, por exemplo, a criança acessasse um site indevido era da família. Então não tem mais aquela questão do botão de tenho 18 anos, aquele botão simples que não tinha verificação nenhuma. Agora a responsabilidade é da plataforma digital, seja da rede social, do site, do jogo eletrônico, seja do que for. Então, uma das principais mudanças trazidas pela lei é a necessidade da verificação de idade para acessar plataformas de redes sociais ou para acessar conteúdos que seriam inadequados ou mesmo funções dentro daqueles jogos ou plataformas que são restritos a maiores de idade. Com a entrada da lei em vigor, o Ministério Público passa a ter um papel estratégico na fiscalização do cumprimento da lei. O órgão atua na apuração de denúncias, no acompanhamento de casos envolvendo violações de direitos no ambiente virtual e na cobrança de medidas por parte das plataformas e responsáveis legais.
O Ministério Público ele é garantidor dos direitos de criança e adolescente. No ambiente digital, o Ministério Público também vai exercer essa função, recebendo a comunicação de fatos que são violadores ao direito, a exemplo dos conteúdos que são inadequados, condutas que representam crimes contra a criança e adolescente. O Ministério Público investiga, apura essas situações e responsabiliza tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas. Segundo a psicóloga Ianca Maia, o ambiente digital pode impactar diretamente no desenvolvimento emocional e social das crianças, principalmente quando não há orientação adequada. O desenvolvimento infanto-juvenil está sendo construído através de uma tela. Então, o cuidado holístico de uma criança, o cuidado integral de uma criança vai muito além do que impor um limite no tempo de tela. É estar presente, é ter uma parentalidade ativa, é ajudar no processo de desenvolvimento maturacional e de discernimento. O ECA Digital chega com a proposta de tornar o ambiente virtual mais seguro para crianças e adolescentes. Mas, além da lei, especialistas reforçam: o papel da família continua sendo essencial nesse processo. Quanto mais tempo em tela, menos tempo a criança tem para viver aquilo que de fato constrói uma infância saudável, que é o tocar, o olhar, o sentir, o viver, o conversar. Então, o papel dos pais nesse sentido vai muito além de delimitar um tempo de tela. Com a nova legislação, o Brasil dá um passo importante na proteção da infância no mundo digital. Mas o sucesso dessa mudança depende da participação conjunta entre poder público, plataformas e principalmente das famílias. Na prática, a gente vai ver, no próximo tempo, se de fato as plataformas digitais que têm agora essa responsabilidade, a bola está com eles, se eles vão conseguir fazer essa adequação, tanto para garantir a proteção do menor, para também continuar garantindo a privacidade dos seus usuários. Inclusive, a privacidade e proteção de dados desses menores de idade, que estão mais expostos ainda. No próximo bloco, criado o Banco de Currículos de Mulheres, a iniciativa busca incentivar mais oportunidades de emprego ao público feminino. E tem mais, TV Assembleia vai exibir nesta quinta-feira, às 19h30, o documentário Entre Mundos, um olhar sobre pessoas com transtorno do espectro autista. Os detalhes logo após o intervalo. Estamos de volta e o IBGE revelou que no Maranhão mais de 1 milhão de famílias são sustentadas e lideradas por mulheres, as mães solos. E na Assembleia Legislativa, uma lei foi aprovada criando o Banco de Currículos de Mulheres. A iniciativa busca incentivar oportunidades de emprego para o público feminino. Os detalhes a gente confere agora na reportagem de Stephanie Souza e Cristiano Moreira, com a produção de Ananda Fontinelli. O Maranhão é o segundo estado do país com maior proporção de lares liderados por mulheres. Esse é um cenário de mais da metade das famílias maranhenses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O último levantamento do Censo Demográfico realizado pelo IBGE mostra que o estado tem cerca de 2.300.000 domicílios e aproximadamente 1.200.000 destas famílias são lideradas por mulheres, em especial por mães solos, e por ter sozinha a responsabilidade de arcar com a educação e os cuidados com os filhos e com a casa, elas enfrentam muitas dificuldades estruturais e financeiras, além da falta de oportunidade no mercado de trabalho. Com este cenário, uma lei estadual de autoria da deputada Cláudia Coutinho foi aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do estado. A norma cria o Banco de Currículos para mulheres em condições de vulnerabilidade social. A iniciativa prioriza, por exemplo, vítimas de violência doméstica e familiar, chefes de família monoparental, desempregadas de longa duração, em situação de rua e beneficiárias de programas sociais de transferência de renda. Na sede do Cine, o Sistema Nacional de Emprego, no bairro da Coab, em São Luís, os benefícios da lei já são aplicados. O corpo de atendimento do Sistema Nacional de Emprego, ele é
preparado para orientar todas as mulheres que vêm buscar uma oportunidade de emprego, fazer um cadastro em busca de uma orientação profissional, da própria qualificação também, que é ofertada através dos programas de incentivo à qualificação para o mercado de trabalho. Então, ao passo em que essa mulher chega aqui, é feito um cadastro, a gente consegue identificar o grau de vulnerabilidade dela e automaticamente o Sistema Nacional de Emprego, ele já faz um direcionamento com prioridade. Entre as atividades que são de competência do Banco de Currículos estão cadastrar e manter os dados atualizados, promover cursos de qualificação e capacitação profissional para as mulheres cadastradas, incentivar a contratação por empresas por meio de parcerias e campanhas, acompanhar e avaliar a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. De acordo com a supervisora do Cine Maranhão, é necessário que as informações sobre a lei e os benefícios sejam cada vez mais ampliados para alcançar e atender mais mulheres que precisam. A importância dessa lei, inclusive, ela vem para reforçar a necessidade da gente fazer uma comunicação em massa, de convidar essa mulher, de repente utilizar meios de comunicação mais acessíveis como rádio e TV, para chegar onde muitas vezes o celular não chega e de dizer para essa mulher que ela tem um apoio institucional, que o Estado está aqui, para servir e deve servir a quem precisa de fato da política pública. Por meio de iniciativa federal, as mulheres trans também encontram um atendimento prioritário. Isso, inclusive, facilita que essas mulheres que também são vulneráveis à agressão, ao feminicídio, ao lebicídio, ao transfemicídio, possa ser incluída ao mercado de trabalho, porque elas estão vulneráveis dentro de casa e com uma dignidade baixa. Então, trazendo elas para o mercado de trabalho, fazendo com que elas sejam inclusas no mercado, se torna uma opção, se torna muito mais melhor tê-las, porque vai garantir várias políticas para essas pessoas. A lei apresentada pela deputada estadual Cláudia Coutinho ajuda a promover a inclusão social e econômica, assim reduzindo as desigualdades sociais no Maranhão. E a TV Assembleia vai exibir nesta quinta-feira, às 19h30, o documentário Entre Mundos, um olhar sobre pessoas com transtorno do espectro autista. Mais detalhes, vamos conferir agora. Existem histórias que passam uma vida inteira sem nome. Histórias de quem sempre se sentiu diferente, mas nunca compreendido. É nesse território silencioso que mergulha o documentário Entre Mundos, uma produção da TV Assembleia do Maranhão, que estreia no dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O documentário traz relatos reais e emocionantes de pessoas que passaram boa parte da vida sem entender as próprias experiências. São histórias marcadas por dúvidas, julgamentos, mas principalmente pelo sentimento de se sentirem invisíveis. Com direção e roteiro da jornalista Márcia Carvalho, o doc traz uma narrativa delicada, abordando o autismo nível 1, especialmente em adultos. Ela reúne relatos de quem encontrou no diagnóstico um ponto de partida e não uma limitação. E essas histórias, elas trazem para a gente um sentimento de necessidade de refletir sobre quem é o outro, sobre respeitar o comportamento do outro e entender o outro, além de que o outro também, quando ele se descobre autista, ele se encontra no mundo. E foi com essa ideia de trazer esse tema, esse recorte e de sensibilizar a sociedade que a gente decidiu produzir o documentário. Especialistas das áreas do direito, da psiquiatria e da psicologia ajudam a construir esse debate importante para a inclusão e direitos das pessoas com TEA. Em termos de legislação, nós temos uma das legislações que eu posso dizer melhores do mundo. Se nós formos comparar, e eu já fiz essa comparação com a Alemanha e França, o pouco que ele tem comparado ao mundo que se tem em termos de legislação é impressionante. Só que o pouco que eles têm lá funciona. O muito que se tem aqui não funciona, porque o grande problema não é só ter a lei, é a aplicabilidade dessa lei, a fiscalização dessa lei. Então nós temos direitos bastante bacana, só que tem esse grande problema da aplicabilidade desses direitos. No dia 2, às 19h30, Entre Mundos convida a entendermos que por trás de cada diagnóstico existe uma história. E mais uma vez a TV Assembleia cumpre o papel de produzir conteúdos sociais tão relevantes.
Sim, é verdade, né? A TV Assembleia cumpre o seu papel, né? O seu papel de inserir as discussões importantes na sociedade. É isso que a gente está aqui para isso. Nós temos um núcleo de documentários, né? Que a gente já produziu documentários de mais diferentes temáticas e agora vamos abordar o autismo, né? No dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, mais um documentário será lançado, que é o documentário Entre Mundos, né, produzido pela Márcia Carvalho, que é a nossa documentarista aqui do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, e é mais uma vez a Assembleia Legislativa se inserindo nessas pautas tão importantes para a sociedade. Com um documentário desse, a gente abre os olhos da sociedade para direitos que essas pessoas têm, independente da idade, independente de tudo. São direitos que a gente mostra o trabalho que os legisladores têm com esse tema, que é um tema que abre um leque muito grande, mas que vem nesse documentário como vamos dizer assim, um convite para as pessoas entenderem que às vezes elas convivem com outras pessoas que parecem estranhas, e elas não são estranhas, elas só são outras pessoas de outra forma. Nós todos temos direitos e é isso que a gente quer mostrar no documentário, de uma forma leve, de uma forma em que as próprias pessoas contam as suas experiências, de quase quase como se fosse nossa, eu sou assim e tá tudo bem. Também me transformei, né? Eu cresci um pouco mais, evoluí como ser humano, né? Então, assim, é um documentário que, para mim, é emocionante, porque traz a história da minha filha, de certa forma, na inspiração, mas me encanta de saber que essas pessoas, elas existem, elas estão aqui se propondo a falar sobre suas histórias, e eu conheci, então foi só um processo de crescimento profissional e conseguir, não é, fazer essa estreia desse documentário tão importante no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, é meio que fechar com chave de ouro, né, numa data que é emblemática, marcante, importante, porque o autismo é um tema que a gente precisa discutir, debater sempre, para principalmente combater o preconceito. E o Assembleia em Foco, primeira edição, vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Para rever esta reportagem, todo o conteúdo jornalístico produzido pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, acesse o nosso portal. Boa tarde e um excelente feriado para todos nós.